Boa tarde, meu nome é Douglas. Eu sou aluno de nanotecnologia da orientadora Joyce Araújo e trabalho com iniciação científica aqui no Inmetro. O projeto que eu vou apresentar hoje é a obtenção de óxido de grafeno a partir da lignina. A primeira parte da lignina é esse material que eu vou explicar um pouco sobre ele. Ele está associado geralmente às plantas e confere flexibilidade e rigidez às plantas, também evita que patógenos entrem nessas plantas e mate o material. E geralmente ele é um subproduto da produção de papel. Essa produção de papel gera essa lignina e cerca de 2% apenas dessa lignina é utilizado e como queima geralmente. A lignina, por sua vez, também ela é o material polimérico natural, o segundo material mais abundante da Terra. Só fica atrás da celulose. E a gente vê que esse material, em grande quantidade, ele é descartado. Então, a teoria por trás disso é a gente utilizar ele para fazer um material de alto valor agregado. Como vocês podem ver aqui, esses anéis aromáticos respectivos da lignina são bastante. Então, a ideia que a gente tem é reticular e polimerizar eles para que a gente tenha um material muito mais valor agregado e um material de alta qualidade também. Aqui é um processo da nossa síntese que está bem simplificado: a lignina pura, forno ultravioleta, autoclave, estufa a vácuo, pirólise e esfoliação ultrassom. O primeiro processo a gente passa pela ultravioleta. Como vocês podem ver, tem uma diferença na área superficial desse processo. A ideia por trás disso é a gente aplicar uma energia essa hidroxila e dissociar esse hidrogênio. Com isso a gente cria um estado de ressonância nesse material e a gente começa a reticular essas amostras específicas. O próximo estado é a autoclave. A gente vai aplicar temperaturas altas, pressões altas, e a ideia é que esses estados poliméricos que a gente começou a incentivar com a reticulação se policondensem e criem cada vez estruturas maiores que a gente pode estar agregando mais e vai perder menos material quando a gente fazer algum tipo de síntese, ainda mais nesse processo que é a síntese térmica. Aqui é uma foto de como ele fica depois, a gente tem que macerar. O terceiro estágio, que é a segunda parte, é uma das partes da pirólise, é a estufa a vácuo, que a gente tem por objetivo tirar os voláteis do material e evitar que esses voláteis, posteriormente a 800 graus, reagem com o material, entrem em combustão. Então a gente faz esse pré-tratamento para a pirólise, e é uma parte da pirólise porque é uma temperatura relativamente alta. E o último estágio é a pirólise em si, que a gente vai elevar o material a 800 graus em barcas de quartzo, que é a parte que o material realmente vai ter uma modificação que vai se cristalizar. Essa é a ideia que a gente vai passar, e depois vai ter uma esfoliação do ultrassom para melhorar o material ainda mais. E aqui é a esfoliação. Aqui a gente tem uma tabela inicial de massa, que, como a gente quer ter um processo escalar, ele possa ser escalar no nível industrial de aplicação, a gente tem que ter um rendimento relativamente bom, pelo menos acima de 50%. E aqui a gente tem uma perda total, aqui em cada processo, nos 3 primeiros, de 1,4, 2, 3. O maior processo de perda é a pirólise, por volta de 40%. E a gente tem um rendimento total de 53,3%, ou seja, metade do material. Então é muito importante para que a gente tenha um processo que seja rentável, tanto em custo quanto em material. Aqui a gente começa a nossa linha de caracterizações. É o FTIR, de infravermelho transformado por Fourier. A gente tem o FTIR aqui e a gente consegue analisar determinados estados da lignina, que é a lignina pura, a 700 graus, 1000 graus, 800 e 700 com pré-tratamento. O VAC são os materiais com pré-tratamento. Uma coisa que a gente já pode inferir aqui é que a lignina pura ela já tem essas ligações respectivas nesses sinais aqui no rosa. A gente tem ideia porque ela é muito bem funcionalizada e é esse o principal atrativo desse material. Quando a gente aquece ele a 700 e 1000 graus, a gente tem um aparecimento aqui tanto dessas ligações de carbono, hidrogênio, C+O, carbono, hidrogênio, hidroxila, mas a gente tem um aparecimento de enxofre-enxofre. O que significa isso? Que o material está com um aspecto salino, é aspecto de sal, o enxofre. E quando a gente analisa 800, 700 tratadas, a gente percebe o desaparecimento desse aspecto de sal do material. Ou seja, é um material
de uma qualidade muito melhor. E outro processo também é a amplificação dessas ligações de C dupla O, C dupla C, CH, são ligações de anéis aromáticos, que é o que a gente espera, já que a gente quer um óxido de grafeno funcionalizado. O segundo material que a gente vai avaliar aqui é o Raman. O Raman, como vocês podem ver nessa primeira imagem, a lignina pura, preta, ela tem muita fluorescência, então ela não aparece. Se você comparar isso aqui, tanto essa segunda imagem, você pode ver que esse espectro ele é muito respectivo do óxido de grafeno, porque ele tem uma banda G, que é do grafeno, da permeabilidade do grafeno, e a gente tem essa banda D aqui, que é de defeitos, que é o oxigênio, grupos funcionais, defeitos nessa rede, que vai ter esse estado aqui de defeitos, que é a banda D, e é justamente o que a gente quer, que é característico do óxido de grafeno, mais funcionalizado, um grafeno funcionalizado. E uma parte interessante aqui é que a gente fez uma comparação com um estudo de um artigo do Cansado de 2015, que parte do Carbon Black, que ele aplica uma energia, um calor no material, incentivando que esse material chegue ao grafeno. E quando a gente for comparar esse Raman aqui, a gente consegue associar o Raman, por exemplo, de 800 graus Celsius com pré-tratamento, a um espectro dele de 1.600 graus Celsius. Então, a gente reduziu a energia pela metade e tem um espectro Raman muito parecido. Então, isso confere tanto a cristalinidade do material, por ter essa característica, mas como uma menor energia e um menor custo, que é o que a gente quer desse material, efetivamente. Aqui, a gente tem o DRX. O DRX, eu fiz umas comparações aqui com o grafite, o GO e o RGO, que ele apresenta fases cristalinas diferentes. São 3 fases que geralmente apresenta, que é uma em 26,5, uma em 43 e uma lá por volta de 50 e 60. No nosso material aqui, a gente consegue perceber que existem 3 fases e conforme vai aumentando a temperatura, essas fases ficam com menos fluorescência, elas ficam com menos ruído. Então você tem aqui em 26,5 mais ou menos, em 43, uma evidência de que esse material tem fases cristalinas, só que essas diferenças interplanares estão maiores. Então você confere uma banda um pouco mais larga e mais diferente desse pico bem agudo aqui. Aqui a gente tem o XPS. Nessa espectroscopia aqui, a gente consegue perceber bastante o aumento de determinadas ligações que são respectivas desses anéis aromáticos que a gente espera que seja próximo ao óxido de grafeno, que é de C dupla C, C simples C, carbono associado ao oxigênio. A gente vê que na lignina 700 tratada a gente tem um aumento bem expressivo desse material, além de parecer muito com o do óxido de grafeno de fato. Então eles têm uma semelhança muito grande nessa composição química de ligações, e que é o que a gente espera, que a gente quer alcançar, que é o óxido de grafeno. É um material muito similar na questão do XPS. Por fim, a gente tem o MEV, que é a microscopia eletrônica de varredura, que a gente observa aqui na imagem da esquerda, que é a lignina pura, que a gente vê bastante moléculas aqui bem dispersas nesse silício, e quando a gente aplica um aquecimento, que aqui é a lignina tratada a 1000 graus, a gente observa que existe um estado cristalino, um estado bem organizado, uma estrutura bem organizada, e quando a gente olha aqui para o lado, a gente percebe que essas que eram bolinhas, esferas aqui, elas se reticularam, se condensaram em uma mesma amostra, transformando num estado mais cristalino. Aqui a gente tem o microscópio eletrônico de transmissão, a gente consegue ver a diferença da lignina pura para a lignina 1000 priorizada. E aqui uma comparação da lignina 1000 tratada priorizada com o RGO. A gente vê que tem um aspecto de camadas, então a gente vê camadas sobre camadas, que é o que a gente espera de uma folha de óxido de grafeno posteriormente. Então isso evidencia que a gente está no caminho certo nessa pesquisa. Na conclusão, a gente tem que os resultados da lignina demonstram o início da cristalização da estrutura da lignina e a modificação de sua estrutura química, tornando o material menos oxidado, com morfologia composta com micropartículas de carbono dispersas na superfície da estrutura da lignina. Considerando que esse processo de termoconversão foi realizado em um forno relativamente simples, com pouco gás de energia, pode assumir que a produção desses materiais foi eficiente, sob o ponto de vista de modificação da estrutura da lignina, em direção ao material de carbono nanocristalino. Para otimizar ainda mais esse processo, podemos alterar parâmetros como temperaturas de pirólise
e condições de foliação dependendo da aplicação desejada. Muito obrigado. As referências, e é isso o nosso projeto.